se perde pelo ar. É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é um vaso de valor.
Glória a Deus. Muito tempo que eu não louvava este, né? Você é especial. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos diante do trono da graça, Senhor, para entregar os nossos louvores, adoração, também a oração que foi feita nesta noite aqui, nesta igreja, neste lugar de oração, nesta casa de oração, Senhor. O Senhor possa estar, Deus, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. No nome precioso de Jesus, assim entregamos este momento diante do Senhor, meu Pai. Assim receba a adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Saúde os amados irmãos também em casa, e na paz do Senhor Jesus. Alguns estão com a gente aqui, irmão Valdir, Sandra, Heloísa, a Rosiane, também a irmã Jandira, irmã Bernadette, sim, alguns que eu estou vendo aí, né? Aqui eu não tenho muita noção, irmãos, porque às vezes está aparecendo zero aqui para mim e tem pessoas que estão comentando e não é fácil, né? Hoje nós vamos trazer uma mensagem, irmãos, que está, eu tenho que achar aqui ainda, peraí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, que é o chamado e os dons de Deus na igreja. A irmã Beth, aí ó. Chamado e os dons de Deus na igreja. Quem tem chamado aí? A gente tem alguns chamados, né? Irmã Rosângela, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aqui. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 12, 28. Olha só. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Só isso mesmo. Amém? Pai, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra, mais uma vez. E aqui colocamos, ó Pai, o que vai acontecer aqui, Senhor, neste estudo, nesta mensagem, diante do Senhor. Que o Senhor possa falar com cada irmão, cada irmã, cada missionário do Senhor, Pai, que tem o Senhor chamado. Que o Senhor venha capacitar
Senhor venha, Pai, derramar a unção especial nessa noite e que nós possamos aprender um pouquinho mais e estar mais próximos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a irmã Beth, que está aí em Campinas, né? Com a sua família. Deus abençoe os irmãos aí, fiquem na paz aí. Tá frio por aí igual aqui? Temos aí os irmãos aqui de alguns lugares, né? De alguns lugares aí distantes, nos acompanhando. Amados irmãos, então aqui a mensagem é sobre o chamado, tá? Aqui nós fazemos parte, né, desse chamado aqui como um desses aqui, né? Não apóstolo, não profeta, não sei. Doutor também não sei, milagres não sei, dom de cura, acho que não sei. Enfim, todos temos um chamado, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, olha só. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. São os que ensinam, né? Ensinam. Profetas são também os que pregam a palavra, né? Profetizam. Operadores de milagres. Milagres. Este é um dom que eu quase não vi ainda. É o operadores de milagres. Aliás, o dom de interpretação de línguas é o que eu nunca vi até hoje. Nunca vi ninguém interpretar línguas. Mas eu já vi esses outros aqui. Milagres, dom de cura, socorro, governos, variedades de línguas, né? Falar em línguas. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Ela não foi fundada por mãos humanas, por força humana. A igreja é do Senhor mesmo, né? Pela direção do Espírito Santo, tá? Deus não apenas salva pessoas, mas também as chama para uma missão. Eu creio que a maioria tem uma missão aqui, né? Quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, ele procura corrigir o problema. Alguns valorizavam certos dons e desprezavam outros naquela época, né? Então ele ensina que todos os ministérios e dons têm uma importância, tá? E que Deus distribui cada um deles conforme a sua vontade. Não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim e que vai ser útil para o reino, né? Não é o que a pessoa pretende. Deus vai derramar algum dom para o bem do ministério, o bem do reino, né? Nenhum crente foi chamado apenas para ocupar um banco na igreja. Todos foram chamados para servir. Se você é cristão, você é um crente aí em Jesus, você foi chamado para servir. De alguma maneira você tem que servir a obra. Você está satisfeito com o que está fazendo para Deus? Olha que pergunta. O que você está fazendo para Deus? Você é cristão? Você foi chamado para servir. O que nós estamos fazendo? Deus é quem estabelece os ministérios. Deus é quem estabelece os ministérios, tá? Não foi você. Eu vou escolher ser pastor. Nunca na minha cabeça eu imaginava que ia ser crente, para começar. Nunca. O meu chamado, eu não entendi nada. Eu não entendi nada como foi. Mas foi. Estamos aqui, né? Estamos aqui até hoje. Então foi um chamado, aconteceu, né? Então é Deus quem estabelece os ministérios, tá? A uns estabeleceu Deus na igreja, olha só, na igreja. Quando Deus te chamou, Deus já tinha um propósito para o seu ministério. Você tem um ministério, como é que ele está? Você está exercendo? Você o deixou de lado aí? A palavra estabeleceu, mostra que foi Deus quem colocou cada ministério em seu devido lugar. Então, eu tenho um ministério pastoral, não foi porque eu quero ser pastor. Não, aconteceu, chamado.
Eu não estudei para ser pastor. Eu não entrei. Quando eu vim no chamado de Deus, eu nunca tinha lido a palavra. Eu não sabia nada da Bíblia. Já que eu não sei, né? Até hoje. Mas eu não sabia nada. Então, eu não consegui. Demorou mais ou menos, acho que 1 ano, para eu começar a ler, a entender a Bíblia. 1 ano de chamado. Eu já estava fazendo obra. E não lia. Aí comecei a ler, né? Pela misericórdia de Deus, hoje já leio um pouquinho. Leio muito não, mas leio um pouco já. Então, Deus foi que estabeleceu, né? Uns estabeleceu Deus na igreja. Então, tipo Moisés, por exemplo. Ele não escolheu ser um líder. Foi Deus quem escolheu ele. Deus chamou Moisés. Olha aqui, ó, você vai fazer essa passagem aqui. Vai tirar esse povo aqui do Egito, tá? Jeremias não escolheu ser profeta. Deus o chamou. Paulo não escolheu ser o apóstolo. Paulo, ele queria perseguir a igreja, ele queria perseguir os cristãos. O que aconteceu? No caminho da onde? Emaús? Não, né? Damasco? Murilo. Tá vendo Murilo? Esperto é Murilo. Isso. Então, ele não queria, mas Jesus chamou ele. Apareceu para ele, tá? Então foi o chamado. O verdadeiro ministério nasce no chamado divino. Não adianta a pessoa, eu vou querer ser isso, vou fazer isso, eu vou lá fazer chover. Não adianta, que não vai dar certo. É chamado. Por isso tem muitas pessoas que entram no ministério, mas não tem chamado. O homem chamou e não dá certo. Então o chamado é de Deus, tá? Para fazer coisas ali que você nem acredita que está acontecendo, mas é o poder de Deus no chamado no seu ministério, tá? Então, quando Deus chama, Ele também capacita. Você fala, como que eu estou fazendo isso aqui? Nossa, é Deus, né? Muitas vezes nos sentimos incapazes, mas Deus não procura os mais preparados, tá? Ele prepara os que Ele escolhe. Eu estou falando por mim, irmãos, que eu não sabia nada da Bíblia. Eu não lia a palavra, eu não sabia nada. Eu só sei que no chamado eu comecei a pegar o gosto de ler a Bíblia, peguei o gosto de orar pelas pessoas, de visitar o hospital principalmente, que eu não entendia nada, e fui fazendo o curso e fui aprendendo, Deus foi me capacitando. E Deus não te capacita assim, você está aqui, está uma unção. Não, Deus vai te colocar para estudar, para aprender, para se esforçar. E vai te capacitando. Hoje se passaram alguns anos, né? Décadas, né? Se passaram uma década e meia, por aí, mais ou menos. O que mais? E estamos aí, fazendo algo que não imaginava fazer. É o chamado. Assim é a sua vida também. Assim é o seu chamado também. Ele vai te preparando, né? E são tantos os testemunhos e histórias, né, que aconteceram. Já contei para vocês o meu chamado como foi, né? Já, né? Já. Lá do mendigo que me chamou. Chamado pelo mendigo. Estou aqui até hoje, ó. Esse mendigo tá ungido, hein? Mendigo me chamou lá, estou aqui até hoje. Nunca mais vi o tal do mendigo. Aquele lá eu nunca mais vi, não. Tem uns que você vê todo dia, toda hora. Agora que você vai, você olha. Aquele lá eu não vi mais, não. Mas então o chamado é isso. Deus, ele te prepara, tá? Você não entende nada e vai indo e Deus vai transformando, fazendo coisas assim, tremendas através da sua vida, tá? Paulo aqui, ele apresenta uma variedade de ministérios e dons, tá? Praticamente ele fala sobre a liderança aqui da igreja, né? Isso mostra que a igreja ela é formada por pessoas diferentes, com capacidades diferentes, mas servindo o mesmo Senhor, o mesmo Deus, tá? Então é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, e com seus membros particulares, que somos nós, né? Que fazemos parte do corpo de Cristo, tá? A igreja. Assim como um corpo possui membros, muitos membros, a igreja possui muitos ministérios, né? Alguns pregam, outros ensinam,
outros aconselham, outros intercedem e outros ajudam nos bastidores. Não sabia que eu fazia tanta coisa. Prega, ensina, aconselha, intercede e ajuda nos bastidores. Ué, mas acho que estou fazendo tudo isso aqui então, né? Sabia não? Bastidores, acho que é limpar a igreja, né? Limpar o banheiro. Não é não? Tudo, né? Fumar violão, som que quebra. Então a gente faz tudo isso aqui, ó. Sabia que era tanta coisa, não. Então são os dons, né? Louvar, as habilidades que Deus deu, né? Vai falar sobre outras coisas, tá? Então todos são necessários, irmãos. A intercessão é um ministério tão forte. Ciclo de oração, né? O pessoal fala aí. A intercessão é muito forte. Nós temos intercessores aqui na live também. Para a glória de Deus, né? Então, a pessoa tem que estar muito assim no altar de Deus para o ministério de intercessão. Porque não é fácil, é muito difícil esse ministério. Tá? E os outros também, todos os demais também são. Temos alguns exemplos aqui na Bíblia dos chamados, né? E como que Deus capacita, como que Deus dá vitória, né? Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém porque cada família trabalhou em uma parte da obra. Então cada um fez uma coisa, cada um teve um chamado ali para cooperar, né? O sucesso não veio de uma pessoa, mas da união de todos. Então nós fazemos um trabalho em conjunto. Então cada um faz uma parte, né? Apesar que às vezes alguns sobrecarrega, mas Deus capacita. Deus capacita. Quando cada crente faz a sua parte, a igreja cresce forte e saudável. A igreja continua firme, tá? Os dons são para servir e não para aparecer, tá? Os dons são para servir e não para aparecer. Então, os dons espirituais nunca foram dados para a promoção pessoal. Ah, sou super crente. Vai chover ali, ó. Cai fogo do céu, né? Ressuscita ali morto. Então não é para a pessoa ser vista, mas sim para ela servir a Deus, tá? Quanto mais humilde, mais Deus vai usar, e vice-versa, tá? O foco dos dons não é quem os possui, mas quem é beneficiado por eles. Então não é a pessoa que está ali com o dom fazendo a obra, é a pessoa que vai receber. Ela vai ser super abençoada pelo poder de Deus através da vida daquela outra pessoa que Deus deu o dom, tá? E Jesus disse lá em Mateus 5, né? 16. Mateus 5,16, que tem sido lá? Vamos lá ver. Assim brilhe também, né? Vê? Mateus 5, 16. Procura aí, Michel. Vai procurar lá, Michel? Está olhando aqui, tá? Mateus 5, 16, que está escrito aí? Deixa eu ver. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai. Toda manifestação espiritual deve apontar para Cristo. Toda manifestação espiritual deve apontar para Cristo, tá? Quem usa seus dons para receber glória dos homens, perde o verdadeiro propósito do chamado. Está entendendo, né, gente? Então, quem usa os dons para benefícios próprios, não tá fazendo o que Deus quer. E os dons são irrevogáveis, tá? Uma vez que Deus deu o dom, tá aí. Vai ficar parado aí, ou você vai usar, mas Ele te deu o dom. Aí é você e Deus, né? Eu senti muito quando também
senti muita alegria no meu chamado para a obra de capelania. É um dos ministérios. Deus deu para a gente o ministério de louvor, Deus deu para a gente o ministério de capelania, deu para a gente o ministério de aconselhamento, deu para a gente aqui o ministério aqui da palavra. O que mais, Moreira? Só isso, né? Tocar violão, mais ou menos. Você acha que foi eu que aprendi isso? Violão, minha boca. Mas são as bênçãos de Deus, né? Para o ministério. E tudo isso que Deus me deu, eu uso aqui no ministério hoje, né? Eu nunca pensei que ia fazer nada disso. E Deus trouxe para a gente estar apresentando para outras pessoas, estar recebendo as bênçãos do Senhor através de nossas vidas. E assim também, cada um de vocês que faz uma obra, né? Tem um chamado para a obra, os dons aí do amor, os dons de caridade, tudo é Deus que coloca na gente, tá? Todo este amor ao próximo, né? Sentir a dor do próximo, né? Então, todos os dons têm que apontar para Jesus, tá? Quem usa os seus dons para receber glórias dos homens, perde o verdadeiro sentido do chamado, do propósito do chamado, tá? Então não se iluda com, você está fazendo uma grande obra, nossa, como você faz uma obra bonita. Não se ilude com nada disso. Continue fazendo, faz mais ainda, melhora, faz mais para Deus. O que Ele fez para nós é muito, o que nós estamos fazendo é pouco, né, para Ele, tá? O Ministério de Socorros e Governos, socorros, como que fala? Socorros, né? Socorro, não, Murilo? Você que estudou mais que eu? O livro. Socorros. Porque é plural, né? Eu sou um simples mestrado. Então, socorros e governos, tá? Então é o seguinte: os socorros são aqueles que ajudam a sustentar a obra. Olha só, visitam enfermos, né? Ajudam nas necessidades, os dizimistas, ofertantes, todos ajudam na obra. Organizam trabalhos, é o pessoal do socorro aí. Serve com amor, ajuda na igreja. Irmãos, quando falar vai ter alguma coisa, é o primeiro a falar, não, eu vou ajudar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou trazer isso, fazer aquele outro. Então isso é o ministério de socorro, né? E também pessoas que têm seu próprio ministério, né? De ajudar, tem pessoas que agora no frio arrumam as cobertas, levam as pessoas na rua, faz sopa, e tudo isso é um ministério também que Deus coloca o amor, né, no coração, né, da pessoa para ela fazer, né? Governos refere-se à capacidade de liderança e administração. Uma igreja precisa tanto de quem prega quanto de quem organiza, né? Então, os governos são as pessoas que organizam aí, está na frente da igreja, está aí organizando tudo, né? Muitas vezes os ministérios menos visíveis, olha só, são os que sustentam toda a estrutura da igreja. Entenderam? Estou pregando aqui, todo mundo está vendo, mas como que eu ia pregar se não fosse o dizimista da igreja, para a gente pagar o aluguel? Não ia ter internet, não ia conseguir pregar, não ia ter luz, não ia ter água. Como que eu ia estar aqui pregando se não fosse quem ajuda aqui no anonimato, vem limpar a igreja, né? Limpar a igreja é bom, irmãos. Eu gosto, coloco um som aí, eu limpo também, né? Às vezes, né? Agora eu não limpo mais não. Agora tem um pessoal que limpa aí. Mas eu limpei esse aqui há muito tempo. Colocava um somzinho lá e... bom, né? Bom demais. Então, todo ministério, irmãos, é bênção. Todo ministério, todos os dons que Deus colocou na sua vida, Deus colocou em você, é para você fazer, para exercer, ser realmente um instrumento nas mãos do Senhor. Então a estrutura, né,
aqueles que sustentam, né, a igreja. Então são muitos ministérios invisíveis, principalmente aquele ministério de intercessão, irmão. Aquelas pessoas que oram pelo ministério, oram pelos seus pastores, pela liderança, ora para o bom funcionamento da igreja, né, para que possa funcionar, possa trabalhar certinho. Então tudo isso é importante, irmãos. Oração, né, pessoas que estão intercedendo, tá? Você sabe que você é uma intercessora, tá? Deus te abençoe muito por isso. E continue assim. E nós também retribuímos com orações também para a sua vida e seu ministério, tá? Então, tá aí para você que é serva do Senhor, nos ajuda aqui em oração nesse ministério. Deus abençoe muito, tá? Deus vê aquilo que os homens não veem, tá? Deus vê tudo, tá? Deus vê aquilo que os homens não veem. Por isso é importante você fazer responder o seu chamado, fazer a sua obra, tá? E a importância de você estar fazendo o que Deus te chamou. E o chamado, irmãos, é tão interessante que você pode estar na sua casa lá, ó, meia-noite, debaixo da coberta. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu estar já em casa umas 3 da manhã e alguém chamar desesperado: ó, minha filha de 14 anos sumiu. E eu saí, irmão, sozinho, e rondar um monte de biqueira aqui da cidade, eu e Deus, 3 da manhã, procurando essa moça, a ponto de um dos caras que mexe no tráfico entrar no carro comigo para me ajudar. Ele se ofereceu. Falei: vamos embora. Falei para ele: tem uma menina da igreja que está assim, sumiu. Ele falou: vamos lá, eu conheço as pessoas, eu vou perguntar. E saímos, irmãos. 1 hora, passamos num monte de lugar e encontramos a moça. Chamamos a mãe com o Uber, pegou a moça e foi embora. Estava lá, 14 anos. 3 horas da manhã, agora você imagina, chamado. Quem que ia? Se não tem chamado, vai nada. Vai fazer o quê? No meio das biqueiras? Hã? Então, só quem tem chamado. Quem não tem, fala assim: ó, não, desliga o telefone. Não, desliga, fala que está dormindo. Não vai. Então é um chamado, você não entende, você simplesmente é impulsionado a fazer a obra, tá? E é assim que Deus faz com as nossas vidas, a sua vida também. Eu sei que Deus te usa também muito, né? Na área que você foi chamado, tá bom? Então, Deus recompensará cada servo fiel, tá? Não é porque nós fazemos para receber recompensa, mas Deus, Ele vai recompensar cada obra que você tem feito. Não desanime, tá? Muitas vezes você pensa assim: ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Tá sim, no mundo espiritual grandes coisas têm acontecido através da sua vida, do seu ministério. Nem todos estarão atrás de um púlpito, igual eu estou aqui, tá? Nem todos, mas todos poderão receber a recompensa diante de Deus. Jesus declarou, olha só, em qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão. Olha só, qualquer coisa, irmãos, que você fez na obra, fez para Deus, de bom grado, terá galardão, tá? Lembrei daquele outro detalhe que eu não posso falar, né, aqui, né? Já falei do missionário que veio desmaiado no meu carro? Já falei já, né? Então não vou repetir mais não, já falei. Que ele estava desmaiado assim, irmãos. Eu trouxe ele de 6, 7 quilômetros aqui para o hospital. E ele já veio desmaiado, quase morrendo no carro. Quando eu fui pegar ele para tirar, para levar para dentro do hospital, ele abriu os olhos e falou comigo. Falou uma frase comigo, está gravado no meu coração até hoje. Já tem uns 10 anos para mais já isso aí. Não, tem mais de 10 anos já. Não, tem. Acho que tem uns 14, 15 anos já isso.
morrendo, abriu o olho e falou. Falei, mas como pode falar assim? Aí acabou de falar, pum, de novo. Aí depois ele morreu. Mas enfim, então, é tremendo o que Deus faz. E Deus está vendo tudo, tá? Continua intercedendo, continue fazendo a obra, continue se dedicando à obra de Deus, ao que Deus te chamou, tá? Nada do que fazemos para Deus passa desapercebido, nada. Então você continua, tá? O Senhor conhece o nosso esforço, a nossa dedicação, nossas lágrimas e a nossa fidelidade também, tá? Então, o maior dom, qual que é, irmãos? O maior dom qual que é? Dom do coraçãozinho assim. Dom do amor, né? O maior dom é o dom do amor, tá? Se não tiver amor ao próximo, você não faz nada. Não vai. Logo após falar dos dons, né? O apóstolo Paulo, aí no capítulo 13, ele vai falar da suprema excelência do amor. Ele vai falar aí, que é o maior dos dons, né? Isso não foi por acaso, olha só. Paulo ensina que os dons sem amar perdem seu valor. Perde seu valor. Profecia sem amor não vale nada. Conhecimento sem amor não vale nada. Fé sem amor não vale nada. O amor é o fundamento de todo o ministério verdadeiro. De todo o ministério verdadeiro. Ah, que não sei o que, quer aparecer, não sei o que, não vira nada. Tá? Desaparece que você vai ser visto por Deus. Vai lá numa UTI orar. Vai lá de noite lá no hospital, ver as pessoas lá, orar, visitar. Vai lá a qualquer momento que você puder. Sem falar nada para ninguém, sem tirar foto, sem nada. Aí sim. É isso que Deus opera, tá? Isso que Deus está vendo. Agora, essas coisas que a gente vê por aí, eita agora. Aí não dá, né? Vamos para fazer uma selfie aqui para aparecer, para ganhar curtidas e aí já perdeu a bênção. Já foi, né? Ganhou a glória dos homens, mas perdeu as bênçãos e o galardão de Deus. Então, meus amados irmãos, o amor é o fundamento de todo o ministério verdadeiro. Aquilo que nós fazemos é um chamado e um grande amor, né? Tanto para Deus quanto para o próximo, né? Então, fechando aqui, irmãos, 1 Coríntios 12, 28, mais uma vez vou ler, tá? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, ministério dos milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então você faz parte do dom de socorro aí, ó. Você que me pediu alguma explicação sobre este dom, então você faz parte desse dom de socorro que é acudir, que é o amor ao próximo, que é estar disponível a... Ninguém vai entender. Fala, mas como é que você faz um negócio desse? Nem você entende. É um chamado, é um dom. É esse dom aqui do amor, aqui do socorro, aqui, né? Então, Paulo aqui nos ensina que Deus continua estabelecendo pessoas em sua obra, tá? Ele chama uns para liderar, outros para ensinar, tá? Outros para ajudar, outros para interceder, outros para evangelizar. Então ele vai chamando, irmãos, ó, cada um tem o seu dom, tem o seu chamado, você tem o seu chamado, vocês têm o seu chamado, cada um tem um chamado, tá? Então, continue exercendo, continue buscando a Deus, e com amor, né, exercendo, mas todos possuem o mesmo propósito, glorificar a Cristo, edificar a igreja, tá? Este é o propósito do nosso chamado, tá, gente? A grande pergunta não é qual dom temos, mas o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Entenderam? O que estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Um dia estaremos diante do Senhor e Ele não perguntará quantos títulos tivemos,
mas se formos fiéis ao chamado que recebemos. Você vai falar assim: o que você fez? Você estudou, você ganhou dinheiro, você tem isso, tem aquilo, você tem mansão, você tem... Não. O que você fez com os dons? O que você fez com o que eu te dei, que é o espiritual? Deus não procura celebridades espirituais, tá? Ele procura servos fiéis. Servos fiéis. Ah, não sei fazer nada, mas vou servir. Alguma coisa eu vou servir na obra de Deus, para Deus, tá? Hoje o Senhor está chamando sua igreja para assumir seu lugar no reino. Talvez você tenha deixado o seu dom parado. Talvez tenha desanimado. Talvez pense que sua função é pequena. Mas Deus está dizendo: seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não importa, meu irmão. Não importa se você vai fazer um pouquinho ali para Deus. Você fez de coração, Deus já está feliz, tá? Deus está feliz. Levante-se para servir. Use os dons que Deus lhe deu. Trabalhe enquanto é dia. E quando o Cristo voltar, você poderá ouvir as palavras mais gloriosas da eternidade. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então continua, meus irmãos. Continua fazendo teu ministério, sua obra. Não importa se tem gente ouvindo, se não tem, se tem gente criticando, se tem gente falando. Não importa, irmão. Faz a tua obra para Deus. Quem conhece o seu coração, quem conhece a sua vida é Deus. E quem se importa com você é Deus, tá? Ninguém vem te oferecer R$1 se está faltando aí na sua casa para comprar alguma coisa. Ninguém. O que nós devemos dar honras e glórias e toda a atenção nossa é para o nosso Deus soberano, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, vamos orar. Que você seja fortalecido nesta noite aí com esta mensagem do seu ministério. Amém? Amém. Rosilene, paz do Senhor, Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar os meus irmãos. Quero apresentar, Pai, os guerreiros e guerreiras do Senhor, pregadores da palavra, os mensageiros, Pai, que levam essa mensagem. Quero apresentar também, Pai, os intercessores, as intercessoras. Quero apresentar, Senhor, a cada um que tem um chamado na igreja. Quero apresentar os dizimistas, os ofertantes, que são sustentação aí da casa, Pai, na parte financeira. Quero apresentar, Senhor, aqueles que trabalham na limpeza da igreja, aqueles que trabalham na organização da igreja, aqueles que fazem uma obra, Pai, de caridade, de socorro, de amor. Apresenta essas pessoas, Pai. Pai, nesta noite apresenta as formiguinhas, aí liderada pela irmã Beth, Senhor. Apresenta, Pai, o trabalho que elas fazem, Senhor. Apresenta os ministérios, pastores, os obreiros, Pai, os missionários. Apresenta os cantores, Pai, da obra do Senhor, os levitas, os missionários, evangelistas, diáconos, círculos de oração, os músicos. Apresenta o nosso baterista aqui, Senhor, esta noite, nossos diáconos, os cantores. Pai, no nome de Jesus, apresenta a minha vida, Pai, meu ministério, louvor, adoração, palavra, ensino, instrumentos, Senhor, também. Oh, Senhor, agradecemos por tudo, e a cada um, Senhor, que o Senhor possa usar como lhe apraz. Que sejamos, Pai, como servos, e que possamos dizer: eis-me aqui, seja feito o teu querer, a tua vontade. E assim, Pai, eu apresento cada um de nós diante do Senhor nesta noite, e agradecendo por tudo, pelos dons, e pedindo que o Senhor derrame os dons necessários para a obra do Senhor e para a edificação da tua igreja, para que seja glorificado o teu nome através desses dons, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Deus abençoe. Estaremos de volta no próximo culto, se Jesus permitir. Domingo, né? Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe aí, fiquem na paz.
que nos vemos aí no próximo culto, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.